Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, deixa aberto aí o texto. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma quarta-feira abençoada. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem conosco. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar muito ao nosso coração e que teu nome seja engrandecido através desta ministração. Quantas pessoas que entraram aqui nesta noite em busca de uma resposta, de uma direção, e eu peço ao Senhor que eu seja apenas, Pai, um instrumento para que a mensagem chegue ao coração desta pessoa. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença, Deus de Abraão, Deus de Isaac, nós te agradecemos pela tua presença. Esta igreja é tua, este povo é teu, este altar é do Senhor. Então o Senhor tem total, o Senhor é o dono disso aqui. O Senhor tem total liberdade, autoridade de fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui apenas para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nesta noite. O Senhor já começou falando na abertura, nos louvores, na oferta. Eu tenho certeza que através dessa ministração, o Senhor também vai falar o nosso coração. Diga assim: Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim nesta noite. Eu não aceito nenhum impedimento, nenhuma barreira na minha vida, mas que o meu coração esteja aberto para receber tudo que o Senhor tem para mim neste lugar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Antes de ler essa passagem, eu quero falar algo para vocês, que é muito importante. Eu sempre cito essa frase de Miles, que foi um pregador que já partiu dessa terra. Ele diz o seguinte, que existe algo pior do que a morte, é você viver uma vida sem propósito. A nossa vida tem um propósito nesta terra, e a maior tragédia do ser humano é quando ele se afasta do propósito de Deus, é quando ele se afasta dos planos de Deus. É a maior tragédia do ser humano, porque ele sai daquilo que ele foi criado, ele sai dos planos e dos projetos do Senhor. E eu nunca vi um desviado se dar bem. A vida de um desviado, o final é muito triste. Aquelas pessoas que se afastaram dos planos e dos projetos de Deus. Agora, o que leva uma pessoa a se afastar de Deus? Vamos pontuar aqui, de repente, 3 coisas. O que leva uma pessoa a se afastar do Todo-Poderoso, dos planos e dos propósitos de Deus. A primeira coisa, não está disposto a pagar o preço pela santidade. Não está disposto a se sacrificar por causa do Evangelho. Porque ser cristão não é fácil. É uma trajetória difícil, mas que vale a pena. Vale a pena você viver uma vida em santidade, uma vida justa, uma vida honesta. Vale a pena você não compactuar com o pecado. Vale a pena você não fazer parte de nenhum sistema. Vale a pena você se manter na integridade. Vale a pena. Mas muitas pessoas preferem a porta larga. Muitas pessoas. E a Bíblia vai dizer claramente, o texto é bem claro, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então você só vai ver Deus se você tiver uma vida em santidade.
É lógico que não tem ninguém santo aqui, não tem ninguém perfeito, mas precisamos buscar a perfeição, e ela é possível. Precisamos cada dia ser crítico de nós mesmos. Eu postei uma frase dizendo que a maturidade, né, o nível de maturidade que você alcança, ao máximo, é quando você se torna crítico de você mesmo. Precisamos cada dia observar as nossas atitudes, o nosso comportamento, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Você tem que fazer todos os dias uma autoavaliação do seu dia, como que você se comportou, e você com certeza vai cometer erros, e que você precisa se ajustar nisso. A vida em santidade não é fácil, mas a primeira coisa que faz uma pessoa se afastar dos planos e dos projetos de Deus, é porque ela não quer pagar o preço. Ser cristão não é fácil, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. A segunda coisa que leva uma pessoa a se afastar dos planos de Deus, é quando ela está na igreja, está buscando, ela sofre uma decepção com o pastor, ela sofre uma decepção com seu irmão, com algum líder. O primeiro obstáculo que ela passa, ela quer desistir, ela chuta o balde. E Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós não podemos, no primeiro obstáculo, na primeira decepção, não existe igreja perfeita, Gileade não é perfeita, vai ter coisas que não vai te agradar, mas nem por isso você tem que desistir do evangelho, nem por isso você tem que se afastar de Deus. E a Bíblia é muito categórica quando ela fala daqueles que se afastam, daqueles que saem do propósito de Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 9, no versículo 62, que aquele que lança mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A Bíblia vai dizer também, Hebreus capítulo 10, no versículo 38, que o justo viverá da fé, mas aquele que recua, Deus não tem prazer nele. 1 Timóteo 1,7, eu não sei se é 2 Timóteo 1,7, fala que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ousadia. Então a primeira coisa que leva uma pessoa a se afastar de Deus, a segunda coisa, qualquer obstáculo, uma pedrinha, ela já quer desistir, ela já quer chutar o balde. A terceira coisa que leva um ser humano a se afastar de Deus, terceira coisa, é quando, por exemplo, ela está pedindo algo para Deus, ela faz um propósito, ela faz uma campanha, às vezes um ente querido, né, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, uma pessoa está passando por um processo difícil de enfermidade, e de repente essa pessoa morre, essa pessoa não alcançou aquilo que ele realmente pediu a Deus, e aí é como se ele tivesse chateado com Deus, decepcionado com Deus. Ele acaba se tornando um incrédulo, acaba se afastando de Deus. Por que eu trouxe essa introdução? Eu vou estar falando do cego Bartimeu, e eu vou trazer para vocês aqui algumas revelações que Deus me deu em relação a este homem. E você vai perceber que na história desse homem, foi alguém que teve uma decepção, né? Teve uma expectativa, era alguém que talvez ficou com raiva de Deus. Por que Deus permitiu o pai dele passar por algo tão cruel, algo tão terrível? Vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35. Aconteceu o quê? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas.
Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe, é Jesus de Nazaré, que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus, o quê? Diga comigo, Jesus parou. E ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão. Mas essa tradução tem que ser a tradução "a tua fé te salvou". Mudei. Tem essa tradução aí? Almeida corrigido, isso aí. Olha só, Lucas 18, 42. Aquela tradução não é do original, essa é a do original, tá? E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Versículo 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos falar um pouco desse cego. Para seu espanto, não se sabe o nome desse cego. Mas bispo, é Bartimeu. Deixa eu te explicar. O prefixo bar vem do aramaico, que significa filho de. Amém? Por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás, filho de Rabás. Bartimeu significa filho de Timeu. Não se sabe o nome desse cego, porque antigamente, eu me lembro disso, as pessoas eram conhecidas, por exemplo, ao filho do seu Antônio, ao filho do seu João. A referência era o pai. As pessoas não te chamavam pelo nome. O filho do seu Joaquim. Era alguém que era uma referência. Era alguém que era respeitado. Era alguém que entrava na graça das pessoas. Então, ser chamado filho do seu Antônio era algo honroso. Então, Bartimeu era filho de Timeu. Só que a Bíblia, ela não fala de Timeu. Tem um personagem que se chama Flávio Joséfo, que caminhou no período de Jesus. Este homem era um judeu. Os escritos de Flávio Joséfo é muito importante, porque ele viveu na época. Inclusive, a gente recorre aos escritos de Flávio Joséfo, porque ele acaba enriquecendo a mensagem. Ele traz revelações tremendas. Inclusive, Flávio Joséfo, ele vai falar de Timeu. Quem era Timeu? Timeu,
que era o pai desse cego, ele era um general que servia a Israel na base militar de Betel. Era um homem muito influente. E Flávio Joséfo vai falar também que este homem era um homem de Deus, que era um homem que ensinava o seu filho a Torá, porque o bom judeu, ele tem isso, né? Os seus filhos com 9 anos de idade, muitas das vezes decoram toda a Torá, estudam muito. Então este homem chamado Timeu, foi um homem que criou o seu filho na presença do Senhor. Foi alguém que doutrinou o seu filho, que discipulou o seu filho, que preparou o seu filho. E a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Pode sair até da presença, mas lá no final ele vai ser alcançado. Foi algo que o pai plantou. É uma semente. E aí, Timeu, assim que ele encerrou a sua carreira militar, ele se torna um forte comerciante, bem-sucedido, e ele recebe também uma aposentadoria. E ocasionou que nesse período os romanos invadem a Palestina. E onde os romanos chegavam, eles determinavam uma lei. Eles determinavam o que seria feito. A primeira coisa que os romanos fizeram com Timeu, cortaram a sua aposentadoria. E confiscaram o seu comércio. O que esse homem se tornou? Se tornou um revolucionário. Não aceitou. Ele foi contra a lei romana. E todos aqueles que se levantavam contra Roma tinham uma morte terrível. E aí Flávio Joséfo vai dizer que Bartimeu, por ter se rebelado contra Roma, contra a lei de Roma, esse homem foi crucificado. Crucificado. Agora imagina o coração deste menino. Eu não sei a idade que ele tinha, mas alguém que presenciou a morte do pai de uma forma terrível. Imagina as emoções, como estava o coração desse menino, e lembrar que o pai dele era um homem de Deus, era um homem de caráter, era um homem de princípio. Agora, por que Deus permitiu meu pai morrer assim? E aí ele vai tomar uma decisão, ele vai se afastar de Deus, revoltado, chateado com Deus. E esse afastamento o levou a se tornar um mendigo. Só que o próprio Flávio Joséfo, ele vai declarar o seguinte: Roma era muito incisivo nas suas decisões. Eles não somente matavam aquela pessoa, o seu pai, mas para que não houvesse nenhum tipo de revolta, de reivindicação, eles também matavam os familiares, todos os descendentes, ou tornava aquelas pessoas inválida, deficiente. Nos seus relatos, Flávio Joséfo vai dizer que os olhos do filho de Timeu foram arrancados. E consequentemente, esse menino se tornou um mendigo. Ele não suportou
o processo. Ele não suportou ver tanta crueldade. E ao mesmo tempo, ele culpou a Deus. Ele não entendia por que isso aconteceu. Quantas vezes nós culpamos Deus e não sabemos? Nós não concordamos por que isso acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre tem razão. A gente sempre diz isso, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. O nosso dever é submeter. Nós não temos que questionar Deus. Nós temos que obedecer. Mesmo que não seja confortável. Nós temos que obedecer. Agora vamos lá. E o tempo se passou. E esse menino que conhecia a palavra, que foi doutrinado pelo seu pai, esse menino agora sobrevive de esmola. Cego, mendigo. Só que um dia, esse menino vai ter um encontro com o sobrenatural. Ele vai ter um encontro com Jesus. E é interessante enfatizar isso, porque aquela seria a última oportunidade. Jesus passaria por Jericó pela última vez. Jesus não voltaria mais. Porque quando Jesus passou diante desse cego, Jesus já estava encerrando a sua missão. Jesus já estava em direção a Jerusalém, para ser crucificado. Deus já está falando. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Agora imagina aquele cego, todos os dias naquele mesmo local. Mas imagina alguém, pensa comigo, imagina alguém que naquele dia, Thales, acordou com um sentimento, estou sentindo que vai acontecer algo na minha vida. Eu estou sentindo um arrepio, eu estou sentindo uma presença. Eu estou sentindo que esse dia vai ser diferente, eu não sei porquê. Mas eu estou sentindo que algo vai acontecer. E a Bíblia diz que ele está ali no caminho. De repente, Jesus passa por aquele caminho. Tem traduções que diz que ele ouve o tropel da multidão. Mas aquilo despertou algo nele. Eu acredito que ele chamou o pessoal e falou, eu estou arrepiando. O que está passando aí? Eu estou sentindo algo. Deve estar passando uma divindade, deve estar passando alguém sobrenatural. Então, o que está acontecendo? O que está passando aí? E começaram a dizer para ele, rapaz, não incomoda. Ele não tem tempo para você. Ele não tem tempo para cego. Você é um zero à esquerda, esquece. E aí, alguém disse para ele, olha que coisa interessante. Alguém disse para ele, sabe quem está passando aí? Quem? Jesus de Nazaré. Quem é que está passando? Jesus de Nazaré. Ele ouviu o quê? Jesus de Nazaré. Só que imediatamente ele disse, Jesus, filho de Davi. Ah, mas não era Nazaré? Por que esse homem gritou, Jesus, filho de Davi? Porque na hora veio a revelação de quem era Jesus. Só chamava Jesus de filho de Davi aqueles que reconheciam Jesus como Messias, como Salvador. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, olha que coisa interessante. Isaías 11, versículo 1 e 2, vamos ler o texto. Porque brotará um rebento do tronco de Jessera, pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Estava falando de Jesus. Então quando Jesus passa,
E é apresentado para ele Jesus de Nazaré. Ele falou: não, vocês estão enganados. Meu pai já ministrou sobre quem está passando aí. Meu pai já falou de quem está passando aí. Esse aí é o filho de Davi, é o Messias, é o Salvador. Meu Deus do céu. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Presbítero Fred, tremendo. A multidão comprimindo Jesus. A multidão gritando para ele: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E Jesus seguindo o seu caminho. Mas quando alguém fala Jesus, filho de Davi, opa, me identificaram. Como assim? Me identificaram. Eu ouvi alguém me chamando filho de Davi. É alguém que reconhece que eu sou o Messias. Vocês estão seguindo Jesus de Nazaré, o Jesus terreno, mas ele está seguindo Jesus celestial. Vocês estão falando do Jesus dos pães e dos peixes, mas ele não, ele está falando de Jesus espiritual. E olha que coisa interessante. No Antigo Testamento não tem cura de cego. Os judeus acreditavam que a cura de um cego era o prenúncio da vinda do Messias. Era o anúncio da chegada do Messias. Isaías 35, vamos ler lá, 1 ao 5. Vamos ler junto comigo. Isaías 35, do 1 ao 5. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Jesus. Volta lá no 2. Verão a glória do Senhor, a excelência. Jesus é a excelência de Deus. Versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Imagina essa cena. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele tinha natureza humana, amém? E a natureza humana tem as suas fragilidades. E Jesus, por muitas das vezes, quando Jesus falou: olha, a minha alma está amargurada. O próprio Jesus disse: afaste de mim esse cálice. É o lado humano, a fragilidade humana se revelando. Então você acha que era fácil? Jesus tinha saído do Getsemane, passando por Jericó, indo em direção à crucificação. Você acha que não tinha aquela expectativa no coração de Jesus? Você, querido, falar que vai cumprir um propósito, é fácil. O problema é o processo do propósito. Você viver o processo é difícil. Você passar pelas dores é difícil. Então imagina como estava o coração de Jesus,
passando ali, doido para chegar logo, doido para executar logo. É um sentimento quando a gente, por exemplo, um negócio que eu não gosto de tomar é injeção. Eu tenho uma raiva de injeção. Eu já chego, já aplica logo aí, para de lisar demais. Eu nem fico olhando para a agulha. Já tomo, já bato logo aí, pronto. Porque gera algo dentro de você, você já sofre antes. Você acha que Jesus também não tinha isso? A Bíblia deixa bem claro em João 13, 27, quando Judas se manifesta que vai trair Jesus. Imagina um cara que estava do lado dele, que vai trair ele. Aí Jesus fala em João 13, 27, o que você tem que fazer, cara, faça depressa. O que Jesus estava dizendo? Cara, eu não aguento mais, estou agoniado. Você vai trair mesmo? Então trai logo, cara, já faça logo. Por que eu estou falando isso? Imagina como Jesus estava, imagina que Jesus já estava distante, com sentimento, eu preciso chegar logo à crucificação, já resolver logo, eu tenho que passar, então eu preciso fazer isso, e de repente, Jesus para o processo, para vir usar de misericórdia com o cego. Jesus aborta sua missão, a crucificação, sentindo dor, mas ele fala, espera aí, alguém me identificou, eu preciso voltar. Alguém me identificou, eu preciso voltar. O que me chama a atenção desse texto também, é a pergunta que Jesus faz para o cego. O que queres que eu te faça? Parece uma pergunta ilógica, né? O que um cego quer? Parece uma pergunta ilógica. Mas deixa eu falar para você. Aquele momento ali era Jesus e aquele cego. Jesus sabia da história dele. Jesus sabia quem ele era. Quando Jesus olha para ele, Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse para Jesus, que eu volte a ver. Significa que ele enxergava antes. Que eu volte a ver. Mas deixa eu falar algo para você. O problema desse cego era muito mais espiritual do que físico. Porque ele sabia que ele não tinha os olhos. Era algo praticamente impossível. Pela natureza humana, eu acho que pedir isso para Jesus, talvez ele não tinha alcançado essa fé. Mas o que aquele cego pede, sabe o quê? Que eu volte a ser aquele quem eu era. Que volte aquela paixão que eu tinha antes. Que volte aquela fome que eu tinha antes. Que volte aquela paixão pela tua palavra, de ler a tua palavra. Que eu volte a ver. Eu tenho saudade desse tempo. Por isso que Jesus não disse a sua fé te curou. Jesus disse a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vem cá os levitas. Sabe o que é que Deus quer fazer nesta noite, Wagner? Antes de Deus curar o seu físico, Ele precisa curar a sua alma. Não adianta curar o seu físico e não curar a sua alma. Primeiro Ele quer te dar salvação. O físico é consequência daquilo que Ele quer fazer na sua vida emocional. O que estava ferido é a alma daquele cego. Era a alma dele que precisava ser curada.
O problema dele era muito mais espiritual do que físico. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez você é como um cego, esse cego. A sua alma está ferida. As suas emoções estão abaladas. Pelas decepções que você sofreu na sua vida, na sua infância. Pessoas que te traíram, pessoas que te decepcionaram. Muitas das vezes você até ficou com raiva de Deus, porque que Ele não agiu, porque que Ele não fez, porque que Ele permitiu. E você traz isso dentro de você. E isso tem te ferido. Isso tem impedido você de ouvir a voz de Deus. Mas hoje, o Senhor preparou esse culto para que a sua alma seja curada. A sua alma precisa de cura. Você precisa ter um encontro com Jesus. Ele está aqui. Jesus está aqui nesta noite. O mesmo Jesus que passou pelo caminho de Jericó, que parou para um cego, é o mesmo Jesus que está aqui. E Ele parou para te ouvir, para te curar. Eu sei que tem pessoas que já estão querendo vir à frente, entregar a vida para Jesus. Pode fazer isso. Eu me afastei, bispo. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu sou esse mendigo, eu sou esse cego. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Sai do seu lugar. O Senhor quer reatar com você. O Senhor quer reatar com você. Você está aqui com um propósito. Que bom te ver, Felipe. Que bom te ver. Olha só, mais 3 pessoas aqui. Glória a Deus. Mas tem mais pessoas. Chega de mendigar. Olha, tá vindo um casal. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite de restauração. Essa alma ferida vai ser curada. A Bíblia diz que depois que aquele cego foi curado, ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.